Você já acordou no meio da noite com a sensação de que alguém está observando você, mesmo quando está sozinho? Imagine acordar, abrir os olhos e ver, no fim do corredor escuro do seu próprio apartamento, uma figura imóvel, alta, sem rosto definido, apenas uma silhueta negra, esperando por você. Essa é a história de Gabriel, um jovem que descobriu da pior forma possível que algumas presenças não pertencem ao mundo dos vivos e não saem por vontade própria. Prepare-se, porque o que você verá agora vai fazer você olhar 2 vezes antes de caminhar sozinho pelo corredor do seu apartamento à noite. Gabriel tinha acabado de se mudar para um apartamento em um prédio antigo no centro da cidade. Era seu primeiro lar sozinho, e ele estava empolgado com a independência. No começo, tudo parecia perfeito. Janelas amplas, vizinhança tranquila e vizinhos raramente presentes. Mas havia algo peculiar no apartamento. O corredor longo que levava do quarto à porta da sala. Durante o dia parecia normal, apenas um espaço comum. Mas à noite, algo mudava. Na primeira semana, Gabriel começou a ouvir passos leves, quase imperceptíveis, quando estava no quarto. No começo, ele pensou ser o prédio antigo. Madeira rangendo, canos se expandindo. Mas uma noite, os passos pareciam acompanhar cada movimento seu, parando quando ele parava, acelerando quando ele caminhava. Uma noite, por volta das 2 da manhã, Gabriel acordou com sede e decidiu ir à cozinha. Enquanto atravessava o corredor, ele sentiu um arrepio gelado na espinha. No fim do corredor, uma sombra se formava, mais alta do que qualquer humano que ele conhecia. Ele paralisou, tentando entender o que via. A figura não tinha rosto, apenas uma massa negra, indistinta, mas ele sentiu os olhos da presença cravados nele. "Quem está aí?" sussurrou com a voz trêmula. Nenhuma resposta. A figura não se moveu, mas Gabriel sentiu que, de alguma forma, ela sabia cada passo que ele daria. No dia seguinte, ele pensou que era um sonho vívido. Mas ao atravessar o corredor de manhã, pegou um objeto fora do lugar. Uma caneca caída, que ele tinha certeza de ter deixado no armário. Nos dias seguintes, a presença tornou-se cada vez mais ousada. Objetos eram movidos de lugar. Luzes piscavam sem motivo. O corredor parecia ficar mais estreito e mais escuro à noite. Gabriel sentia uma respiração fria atrás dele quando caminhava sozinho. Ele tentou registrar com o celular. Mas ao olhar as fotos e vídeos, nada aparecia. Era como se a figura fosse capaz de existir apenas quando não era observada de perto. Como uma sombra viva, consciente de cada olhar. Desesperado, Gabriel decidiu enfrentar a presença. Uma noite, às 3 da manhã, ele se posicionou no corredor com uma lanterna. O corredor estava silencioso. O ar parecia pesado, quase sólido. Então, do nada, a figura surgiu mais próxima do que antes, tão alta que quase tocava o teto. Gabriel sentiu o pavor dominar seu corpo. A figura não se movia, mas o olhar invisível perfurava sua mente, como se estudasse cada pensamento dele. "O que você quer de mim?" gritou. Um som estranho ecoou pelo corredor, algo entre um sussurro e um estalo, como se o prédio inteiro estivesse respondendo. "Você me viu." Gabriel recuou, tropeçando. Quando acendeu a luz do corredor, a figura tinha desaparecido. Gabriel começou a pesquisar sobre o prédio antigo. Descobriu que, décadas antes, um morador desapareceu misteriosamente no mesmo apartamento. Testemunhas relataram ver uma silhueta alta e negra nos corredores. Alguns moradores antigos diziam que, se você olhasse fixamente à noite, poderia ver o reflexo da figura nas paredes, mesmo que não estivesse lá. Cada relato coincidia com o que Gabriel estava vivendo. A sombra não era apenas uma alucinação. Havia algo real, antigo e maligno preso àquele corredor. Gabriel tentou sair do apartamento. Mudou móveis, pintou paredes, instalou luzes e câmeras. Nada funcionou. Às vezes, ao olhar para o corredor, a figura estava do outro lado, mesmo que ele tivesse certeza de que tinha trancado a porta. O ápice do terror veio em uma noite de tempestade. Enquanto o vento batia nas janelas, a figura apareceu no quarto, atrás de Gabriel, sem aviso. Ele virou-se rapidamente e... nada. Quando olhou novamente, a figura estava no corredor, sorrindo de uma forma impossível, inclinando a cabeça como se estudasse cada reação dele. Gabriel percebeu algo. A presença se alimentava do medo. Cada susto, cada tentativa de confrontar, apenas a fortalecia.
Desesperado, Gabriel planejou a última tentativa: enfrentar a figura e registrar tudo. Ele instalou câmeras em todos os cômodos e no corredor, aguardando a noite inteira. Por horas, nada aconteceu. Até que por volta das 2h33, os sensores captaram movimento no corredor. A figura apareceu, mais nítida do que nunca. Desta vez, parecia sólida, corpórea. Gabriel percebeu que não era apenas uma sombra, mas algo que existia em uma dimensão paralela, visível apenas em momentos específicos. O que aconteceu depois é impossível de descrever com palavras. Objetos voaram pelo quarto. A figura se aproximou, mas se moveu em câmera lenta, como se o tempo estivesse distorcido. Gabriel sentiu o chão desaparecer por segundos, como se estivesse flutuando dentro do corredor. Quando o relógio marcou 3 rios, a figura desapareceu. O apartamento estava em silêncio absoluto. Gabriel, exausto, sentiu algo gelado tocar seu ombro. Mas quando olhou, não havia nada ali. Gabriel nunca conseguiu se livrar do homem do corredor. Mudou de apartamento, mas relatos semelhantes apareceram em todos os prédios que morou depois. Ele aprendeu da pior forma que algumas presenças não podem ser registradas por câmeras, não obedecem às leis físicas, se alimentam do medo humano. O que você precisa saber é simples. Alguns corredores escondem mais do que paredes e portas. E se você ouvir passos à noite, ou sentir um arrepio enquanto caminha sozinho, talvez seja melhor não olhar para trás, porque algumas sombras não se contentam apenas em observar, elas querem ser lembradas.